Olá, o programa Siga-me de hoje está visitando Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que é onde abriga hoje o comando da 10ª Região Militar. O comando da 10ª Região Militar foi criado em 1942 e em 1946 veio para cá, aqui na Fortaleza da Nossa Senhora da Assunção, e aqui está o quartel. A 10ª Região Militar, ela é subordinada ao Comando Militar do Nordeste. Vamos conhecer um pouco aqui o espaço e também os espaços culturais. Estou aqui me encontrando com o Coronel Vasques. Coronel, como vai o senhor? Tudo bem? Em nossa casa. Muito obrigado por estar recebendo a gente. Vamos falar da Fortaleza, de Nossa Senhora da Assunção? Antes era dos holandeses, não era? Isso, exatamente. A história de um povo é marcada pelos atos e fatos que influenciaram sua trajetória no tempo e no espaço. E a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção é uma testemunha viva da memória histórica do estado do Ceará e da nossa cidade de Fortaleza. Ela tem suas origens no Forte de Schornenbock, Que era dos holandeses. que era dos holandeses, construídos em 1649 por Matthias Beck. Em 1654, o forte holandês foi entregue aos portugueses após a derrota dos holandeses em Pernambuco. Matthias Beck entregou ao capitão-mor português. E o capitão português, obviamente, rebatizou a fortificação para Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. E aí que vem as origens, desde 1654, da fortaleza primitiva, que deu origem até a nossa própria cidade em seu próprio nome. Agora, Martins Soares Moreno, que é conhecido também como fundador do Ceará, foi o primeiro capitão-mor. Então, aqui se transformou, agora mais recentemente, em região 10ª, comando da 10ª Região Militar, região Martins Soares Moreno, não é verdade? Exatamente. Nós temos por hábito dentro do Exército a colocar a denominação histórica para nossas unidades, que é uma efeméride ou uma personalidade de um vulto nacional que tem ligação àquela unidade. Aqui no caso da 10ª Região Militar, nós conseguimos fundir a história da nossa fortificação com o Forte de São Sebastião, que foi o forte erguido por Martins Soares Moreno em 1612. A Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção é um sítio histórico. Coronel, de que é composto esse sítio? Bem, aqui na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, ela abriga diversos espaços culturais diferenciados, mas que estão plenamente integrados à história da fortificação. Nós temos, além das muralhas com os remanescentes dos seus canhões, nós temos na entrada da 10ª Região Militar, do QG da 10ª Região Militar, um monumento que traz os restos mortais do Brigadeiro Sampaio, o mausoléu do Brigadeiro Sampaio. Temos aqui, neste ambiente, um outro homenageado, que é o personagem que deu a denominação histórica à 10ª Região Militar, que é o primeiro capitão-mor, Martins Soares Moreno, considerado o fundador do estado do Ceará. Agora a gente observa aqui que nós temos, além de Martins Soares Moreno, essa homenagem da 10ª Região Militar ao verdadeiro fundador do Ceará, a gente tem outros representantes ali da nossa raça. Temos ali o branco, o índio e o negro, né? É verdade que houve em alguma dessas batalhas uma união dessas raças para um combate? Perfeitamente. Assim como a nossa próprio país tem suas origens na fusão dessas três raças, do branco, o negro e o índio, também o nosso exército. E aqui no Ceará também não foi diferente. Teve a participação desses três personagens de nossa história que ajudaram a fundar a nossa capitania e a manter a nossa capitania. Esse monumento aborda o cacique Jacaúna mais ao fundo, que era o líder indígena aqui desta região, um soldado português, um soldado do Exército Brasileiro atual, e à frente o nosso herói nacional, Martins Soares Moreno. Português. Português. Agora, vamos caminhar mais um pouco. Eu tomei conhecimento, coronel, que
outros objetos que fazem parte do acervo do Exército Brasileiro estão sendo restaurados. Por exemplo, os canhões. Se fala em uma fortaleza, em um quartel, vem logo à mente canhões, né? É verdade que os canhões estão sendo restaurados? Isso. Nós temos aqui na fortificação 6 canhões remanescentes, mas outros tantos pertenceram a esta fortificação ou a outras fortificações existentes no estado, não mais existentes hoje. Nós estamos com um projeto de reunir, criar aqui ao lado do monumento de Martins Soares Moreno, a Praça dos Canhões, no qual nós apresentaremos canhões utilizados em todas as fortalezas aqui do estado. Estarão abertas para visitação pública e consulta pela população em geral. Agora vamos a uma curiosidade, coronel. Aqui próximo fica um local onde diz que foi o local onde morreu Bárbara de Alencar. É um cubículo. A gente poderia ir até lá também para saber essa história? Certamente, vamos conhecer. Bem, estamos chegando ao local. Aqui conta-se que Bárbara de Alencar morreu neste local. Bárbara de Alencar era avó do escritor cearense José de Alencar. Mas, coronel, me conte, quem foi Bárbara de Alencar? O que fez se contar hoje que ela, como possivelmente teria sido uma ativista, viveu os últimos dias aqui neste local? O senhor pode explicar? Podemos sim. Vamos contar um pouco do que originou o mito de Bárbara de Alencar aqui para a nossa fortaleza. Em 1817, eclodiu em Pernambuco a Revolução Pernambucana. Um dos filhos de Bárbara de Alencar participava do movimento e, quando foi proclamada a independência de Pernambuco, vários líderes desse movimento foram mandados para os seus estados de origem proclamar também a independência. Assim sendo, um dos seus filhos proclamou a independência do Crato, quando chegou lá. E Bárbara de Alencar era a matriarca da família. Mas com licença, coronel, mas é verdade que Bárbara de Alencar morreu aqui mesmo? Não, de forma alguma. Conta isso, a história conta, né? Nós tem 2 correntes de historiadores. Um desses historiadores relata que Bárbara de Alencar, ao ser presa lá no Crato, teria sido enviada para Fortaleza. Isto é uma verdade. Ela e 2 filhos foram realmente presos e enviados para Fortaleza, para um dos quartéis da cidade de Fortaleza, não o quartel da Fortaleza, mas, na oralidade popular, ficou consagrada a prisão de Dona Bárbara de Alencar no pequeno cubículo que fica mais ao fundo no túnel original. E como nós podemos ver, podemos verificar a seguir, ele é bem diminuto, possivelmente um paiol de munições para aquela muralha mais baixa. Podemos, então, ir até o local? Certamente. Por favor. Vamos, Jânio, vamos conhecer um pouco dessa belíssima história. Então, segundo essa corrente, né, Bárbara de Alencar teria vindo para cá, caminhado nesse... que realmente parece um paiol mesmo, né, como o senhor disse. E, segundo conta-se, ela teria ficado neste local aqui, olha aqui. Ainda tem a placa, coronel. Aqui gemeu longos dias Dona Bárbara de Alencar, vítima em 17 da tirania do governador Sampaio. E agora? Governador Sampaio, quando se fala em governador Sampaio, não confundir com brigadeiro Sampaio. Governador Sampaio é o que é homenageado na rua aqui do centro, que tem seu nome. Foi o 4º governador-geral da capitania do Ceará após emancipada. Ele, no período de seu governo, é que eclodiu um movimento no Crato. E ele determinou às tropas legalistas que fossem lá e debelassem aquele movimento. Tendo sido capturada Dona Bárbara e 2 filhos, e outros líderes do movimento foram trazidos para o Ceará e caiu na oralidade popular que teriam ficado presos aqui. Mas, como podemos ver, isto é um mito, porque aqui se presta mais a um pequeno depósito de munição da parte da muralha mais baixa. E não dava nem para ficar em pé, né? De forma alguma, é muito diminuto e não teria o menor cabimento
se constituir um local de prisão. Então, coronel, só mais uma vez reforçando, o senhor afirma que Bárbara de Alencar não morreu aqui. Eu concordo com a outra corrente de historiadores, que é mais encorpada, que Bárbara de Alencar não ficou presa aqui. Isso entrou no popular, caiu na fala popular, e hoje grande parte de todos nós que somos do Ceará tem essa mentalidade, mas na realidade a concepção é outra, não ficou aqui. Tá certo. Bom, vamos voltar até aqui, a antessala, porque aqui eu estava vendo que tem um painel, né, coronel? O que conta? Aqui, o Forte Schönenborg. Isso, aqui é uma anticâmara do túnel, esse redondo, avaloado, que é bem mais antigo. Tanto é que aqui é um anfiteatro de parte educativa. Nós temos vários painéis que retratam a história do Ceará e do surgimento da cidade de Fortaleza e o seu relacionamento com a história das fortificações do Ceará. Foram 4 as principais fortificações. A primeira, construída na Barra do Ceará, por Pero Coelho, em 1603, 1604, até a foto das que nós temos retratada aqui neste painel, o Fortim de São Tiago, na bandeira de Pero Coelho de Souza. Foi a primeira incursão portuguesa pelas terras do Ceará para tentar a expulsão dos franceses, que se encontravam em São Luís e se alastrando por todo o litoral. Tanto é que os primeiros combates de Pero Coelho deu-se na Serra de Biapaba. Ah, sim. Pero Coelho era um português também. Português também. Aqui nós temos o Forte São Sebastião. Aquelas ruínas ali, né, onde seria o Forte São Tiago, ele existe lá na Barra? Essas ruínas ainda existem na Barra do Ceará, mas não temos a certeza se pertenciam realmente à fortificação. Ah, tá certo. A gente, antes de encerrar, eu vou ali me encontrar com outro oficial, que nós vamos mostrar outros equipamentos culturais aqui da 10ª Região Militar. E a gente vai até lá, e daqui a pouco a gente vai encerrar lá o nosso programa com a sua participação. Quero que o senhor esteja lá também conosco. Nossa, muito obrigado. São 2 espaços culturais. O primeiro deles, nós vamos conhecer agora, é o Museu Brigadeiro Sampaio. Esses espaços culturais pertencentes ao sítio histórico da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, como eu disse agora há pouco. Vamos então conhecê-lo? E aqui nós vamos encontrar com o assessor especial de assuntos históricos da 10ª Região Militar, o general Lima Verde. Como vai, general? Muito obrigado por estar nos recebendo aqui nesse espaço do sítio histórico da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Antes, vamos dizer quem foi o Brigadeiro Sampaio. Ele era cearense, né? Nasceu em Tamboril em 1810, lá em Tamboril, e o general, o senhor poderia explicar para nós como surgiu a ideia de se construir, né, esses espaços culturais aqui na 10ª Região? O Brigadeiro Sampaio, né, conforme você bem falou, nasceu em Tamboril, é um militar que surgiu, né, nessa época conturbada da nossa história, alistou-se aqui na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, né, por volta de 1830, com 20 anos de idade, e foi seguindo participou de todos os combates, né? Então, por ser cearense, essa ideia de fazer um espaço em homenagem ao Sampaio tem várias coincidências. Por exemplo, Sampaio é o patrono da arma de infantaria. Quem teve a ideia de escolher Sampaio, indicar Sampaio para ser o patrono da infantaria? Um outro oficial de infantaria, o primeiro-tenente Humberto de Alencar Castelo Branco, que era instrutor da Escola Militar do Realengo, em 1928. Posteriormente, Sampaio foi aclamado como patrono da arma de infantaria do Exército Brasileiro. Em 1998, a 10ª Região abriu esse espaço, né, recolhendo objetos e relíquias que se encontravam espalhados pelo nosso estado. Tivemos materiais que vieram de Tamboril, fragmentos da casa que teria morado Sampaio lá em Tamboril,
as medalhas que foram doadas pela filha dele. Que a gente vai mostrar agora. Que vamos mostrar. Depois, posteriormente, foi recolhida sua espada, né? Temos aqui, por exemplo, nesses armários, nós temos vestígios da balaiada, onde Sampaio participou. Temos também alguns objetos que foram retirados quando da sua primeira exumação, em 1966, que o corpo dele estava enterrado no cemitério São João Batista, veio para um mausoléu especialmente construído em sua homenagem. General, essas armas aqui, por exemplo, essa garruncha, essas garrunchas, né? Aqui é um revólver aqui no meio. Foram armas utilizadas pelo Brigadeiro Sampaio? Não. Essas armas estão fazendo uma composição da época, né, de quadros, mais ou menos da época em que Sampaio estava no Exército, bem como aqui a retaguarda também nós temos um armário, uma exposição, um expositor, com diversas carabinas, armas longas, né? Também armas que abrangem todo o período que o Sampaio teve no Exército, ou seja, desde 1830 até 1866, porque Sampaio permaneceu durante 36 anos, teve uma carreira militar que durou 36 anos. Aqui é uma pintura, um óleo sobre tela, feita pelo artista cearense Descartes Gadelha, né? Exatamente, Descartes Gadelha nos brindou com esta obra que estava lá em Crateús, né? Foi uma obra que, quando da montagem desse espaço cultural, ela foi retirada lá do acervo do Batalhão de Infantaria, que se encontra lá em Crateús, né? O general falou agora há pouco que o Brigadeiro Sampaio é o patrono da infantaria. Olha, a infantaria é a mais antiga arma do Exército Brasileiro, correto, general? Exatamente, é a arma do combate aproximado, é a arma que vai resolver definitivamente o conflito, porque o conflito só termina com a ocupação do território. E a arma de infantaria é a arma a quem cabe o maior sacrifício nos campos de batalha, né? Agora, aqui a gente também tem mais o retrato, né, do Brigadeiro Sampaio. Ali temos um óleo sobre tela também. Ali é a Batalha de Tuiuti. Esse óleo sobre tela, de autoria de um coronel nosso, que é um grande pintor, o coronel Estigarribia, ele retrata uma das passagens da Batalha de Tuiuti, né, onde Sampaio, montado no seu cavalo cinza, né, recebe a carga do exército paraguaio, que são esses que estão de vermelho, né? Então, pode observar que os soldados brasileiros estão numa posição assim, defensiva, fazendo a defesa de uma carga, que o sistema era esse, né? Aqui eu vou pedir permissão para mostrar aqui mais à esquerda. Nós já temos uma obra também do mesmo pintor, em que a nossa tropa está numa posição ofensiva, né? O Sampaio já está montando um cavalo com a pelagem assim avermelhada, porque nessa batalha Sampaio montou 4 cavalos, né? Ele era visado, então os oficiais eram visados nas batalhas e procuravam. As armas não tinham grande precisão, com isso o cavalo, né, era atingido. E essa batalha, general, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por gentileza, foi em maio de 1866. 24 de maio de 1866, quando realmente o exército da Tríplice Aliança passou para a parte ofensiva durante a guerra, chamada Guerra do Paraguai, a maior batalha, o maior enfrentamento que houve, né, nesse conflito foi justamente na planície de Tuiuti, onde consagrou-se ali o papel de Osório, né, o de Sampaio, tendo Sampaio recebido 3 ferimentos, o que levariam à morte 40 dias depois, né? Então, Sampaio não participou de todo o conflito, porque ele foi ferido mortalmente na Batalha de Tuiuti. Daí, aqui em Fortaleza, nós temos a Rua 24 de Maio, em homenagem justamente a esta batalha. E temos também a Rua General Sampaio. Por quê? Porque ali na antiga Praça da Estação havia uma estátua, né? Foi a segunda estátua erguida aqui no Ceará, em sua homenagem, e a Câmara Municipal homenageou Sampaio com a denominação de 2 ruas que margeavam a praça. A Rua 24 de Maio, que é a antiga Rua da Cadeia, que chegava até a atual Centro de Turismo do Ceará, e a outra
mas a oeste é a Rua 24 de Maio. General, vamos mostrar aqui esse aspecto aqui interessante. Ali nós temos bustos, né, do Brigadeiro Sampaio. Uma curiosidade, general, por gentileza, chama-se Brigadeiro Sampaio e General Sampaio. Algumas pessoas acham ainda que são duas pessoas diferentes. Na realidade, é um só, é o mesmo Sampaio. Mas Brigadeiro não é uma patente da Força Aérea Brasileira? Não, é o seguinte, até a proclamação da República, os postos do Exército Brasileiro eram brigadeiro é que comanda uma brigada de infantaria, uma brigada de cavalaria, né? Marechal de campo e tenente-general. Esses eram os nomes das patentes dos oficiais depois de coronel. Depois de coronel, você era promovido a brigadeiro, né? Depois você, de brigadeiro, era promovido a marechal de campo e a tenente-general. Quando da proclamação da República, o Exército adotou a seguinte terminologia: o brigadeiro virou general de brigada, o marechal de campo virou general de divisão e o tenente-general virou general de exército, né? E o marechal é, acima de todos, que só é ativado em caso de guerra, né? Foi o caso do Marechal Castelo Branco. E vários outros marechais, né? Marechal Deodoro da Fonseca, né? Marechal Hermes da Fonseca. Existia, normalmente, o posto de marechal. Apenas, já na gestão do presidente Castelo Branco, foi determinado que o posto de marechal passaria a ser empregado somente em caso de guerra, né? Mas, voltando aqui, o pessoal chama muito de General Sampaio. Claro, temos o município de General Sampaio, temos a Rua General Sampaio, temos o açude General Sampaio, porque o general é o posto, né, acima do coronel. O apelido pode ser almirante. Almirante é um oficial general. É um genérico, né? A Marinha chama de almirante. Então, quando da criação da Força Aérea, em 1942, a Força Aérea poderia chamar General do Ar, mas aí ele resolveu pegar essa denominação antiga de brigadeiro. Ficou, os postos da aeronáutica são brigadeiro do ar, né, major brigadeiro e tenente brigadeiro. Agora há pouco o senhor se referiu a alguns objetos que foram doados pela filha do brigadeiro ou general Sampaio. E aqui são medalhas, né, que foram entregues, né, para justamente o patrono atual da infantaria, o Brigadeiro Sampaio, né? O Brigadeiro Sampaio, então, desde o posto de capitão, ele participou de várias batalhas, né, ele foi recebendo algumas condecorações, né, entre elas, né, a medalha da Ordem da Rosa, que era uma medalha bastante nobre, né, uma medalha bastante concedida pelo imperador, bastante importante, né? E também eram cunhadas medalhas relativas à campanha, né? Como nós vemos aí a medalha da campanha do Uruguai, a medalha da campanha do Uruguai e Buenos Aires, tem a São Bento de Avis, que é uma medalha muito tradicional. Essas medalhas estavam de posse da única filha viva de Sampaio, que morreu em 1936. Então, em 1933, ela resolveu doar essas medalhas, mandou anonimamente, né, com a cartinha, para o Museu do Ceará. Sim. E foi incorporado ao patrimônio do museu. Quando da criação desse espaço aqui, o Museu do Ceará gentilmente cedeu a nós, ao Exército, né? Vamos dizer, se houve essa transferência do patrimônio para cá, tendo em vista que aqui estaria melhor contextualizada, né, já que Sampaio incorporou nesse quartel histórico, né? Tá bom, vamos conhecer o outro espaço? Vamos. Temos um outro museu aqui, que também, como eu disse há pouco, faz parte do sítio histórico da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Exatamente. Vamos conhecer, então? Vamos lá. Estamos chegando agora no outro espaço cultural. Logo na entrada, o visitante vai perceber esse painel. É o espaço cultural Brigadeiro Tibúrcio. Ele foi um herói, também cearense, herói da Guerra da Tríplice Aliança, né? Brigadeiro Antônio Tibúrcio Ferreira de Souza. Aí está a foto dele. Ele nasceu em Viçosa do Ceará, em 1837, e faleceu em 1885,
Ele entrou no Exército em 1851, né, General Lima Verde? Entrou em 1851, aqui na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, né? Nessa ocasião, ele já estava morando em Sobral. Consta até que ele pegou umas caronas, veio de jegue, né? Veio de lombo de animais e parte do trecho a pé. Com 15 anos de idade, alistou-se como voluntário aqui no meio batalhão de caçadores, à época sediado na nossa Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, outro cearense, nasceu em Fortaleza mesmo, em 1897, também está aqui, faleceu em 1967, todo mundo sabe em que circunstâncias, também está recebendo uma homenagem especial nesse espaço, não é, General? Uma breve referência, porque o Marechal Castelo Branco comandou a 10ª Região Militar de 1952 a 54, e aí resolvemos aproveitar aqui um espaço disponível e fazer um pequeno painel homenageando esse ilustre militar cearense, né? Nascido aqui em Messejana. Agora, aqui nesse primeiro painel que nós vamos mostrar, né, ali uma foto aérea da 10ª região, né, ali em cima, da Fortaleza da Nossa Senhora da Assunção, que é onde fica o quartel da 10ª região. Mas, na realidade, é uma fortaleza que ela foi fundada por holandeses. Quando eles foram expulsos, aí se mudou o nome para a Fortaleza da Nossa Senhora da Assunção, é isso? Exatamente. Nesse painel nós procuramos homenagear todas as unidades militares que em diferentes épocas ocuparam essa fortaleza. Então, você observa que a partir de 1813 teve uma tropa aqui chamada Corpo de Linha do Ceará, né? E aí foi seguindo. Vemos ali em 1824 o 22º Batalhão de Caçadores, foi na época que o Sampaio alistou-se aqui. Depois, já em 1851, meio batalhão, até em 1948, o comando da 10ª Região. Embora a 10ª Região tenha sido criada em 1942, ela só ocupou o aquartelamento aqui na Fortaleza a partir de 1948. Perfeitamente. Aquelas estátuas ali, aquela foto, são justamente aquelas que nós mostramos logo no começo, aqui do nosso Sigma de hoje. Agora, quem visita aqui, General, tem uma bagagem de informações muito grande, né? Porque são muitos painéis que contam a história, né? Alunos vêm aqui também visitar? Sim, aqui é um sítio histórico bastante visitado, né? Os colégios podem fazer agendamento, colégios, faculdades, empresas, qualquer grupo de pessoas que queira, né, para ser recebido num horário determinado, faz o seu agendamento através da internet, né? E grupos de pessoas pequenas, individualmente, não há necessidade de agendamento, né? Perfeito. Aqui, General, vamos mostrar a imagem Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, uma doação da família do coronel Licínio Nunes de Melo, a 10ª Região, verdade? Essa imagem, na verdade, ela estava aqui na Fortaleza há muito tempo, né? O IFAM avaliou que ela tem mais de 300 anos. Então, ela teria vindo por volta de 1700 para cá e ficava numa capela no interior da Fortaleza. Quando, de uma reforma empreendida em 1857 pela Fortaleza, a imagem foi depositada na antiga catedral, matriz de São José, né, que ficava aqui no local da atual Catedral Metropolitana. Como essa imagem permaneceu lá bastante tempo, o bispo, na ocasião, Dom Joaquim, ele resolveu doar a imagem para a família do coronel Licínio Nunes de Melo, e que permaneceu com essa família de 1857 até 2014, quando os descendentes do coronel Licínio resolveram restituir, doar, né, novamente restituir aqui onde ela teria maior visibilidade e tal, e retornou, de certa maneira, ao local a que ela pertencia, né, embora não houvesse nenhum litígio. Foi uma coisa bastante emocionante receber de volta uma imagem, né, que representa a própria padroeira, não só do forte, como da nossa cidade, né? E aqui, General, mais um painel que se refere a Castelo Branco. Esse pequeno resumo, com 2 painéis aqui, que os senhores estão vendo, ele visa homenagear um dos nossos comandantes, né? Um ilustre comandante que nós tivemos do período de 1952 a 1954, né?
que é justamente a figura do Marechal Humberto Castelo Branco. Bom, e aqui nesses outros painéis, mais referências a respeito de Tiburcio, né? O espaço restante aqui dessa parede final, né, é a homenagem principal do nosso espaço, que é em relação ao Brigadeiro Tiburcio. Nós temos lá no primeiro painel, na esquerda, as origens do Brigadeiro Tiburcio. Nasceu na Serra da Ibiapaba, lá em Viçosa do Ceará, né, em 11 de agosto. Em 2017, o ano passado, a origem desse espaço foi porque o ano passado ele completou 180 anos de nascimento. Né? Aí conseguimos, né, levantar alguns dados importantes sobre ele, né, e identificamos alguns descendentes diretos do Brigadeiro Sampaio, residentes em Curitiba, que gentilmente nos cederam, né, para este espaço 3 condecorações ainda existentes em ótimo estado. Essas medalhas aqui na imagem, né, são essas condecorações da Ordem da Rosa e da Ordem do Cruzeiro. Da Ordem da Rosa, que o Brigadeiro Sampaio... Era uma condecoração, né, do tempo de Dom Pedro II, né? Então Dom Pedro II criou essa Ordem da Rosa, né, em homenagem a todas aquelas personalidades que se destacavam em ações meritórias em prol do Império Brasileiro. Né? Esta obra também magnífica aqui, que retrata o Brigadeiro Tiburcio, o General Tiburcio, né, é de autoria de Outram, é um renomado pintor da área militar, que doou este quadro aqui à 10ª Região na década de 60. Né? Então, um quadro que mostra muito bem aí as condecorações, né, a figura impoluta. O Brigadeiro Tiburcio faleceu com 48 anos, muito novo, né? Muito novo. Ele faleceu, ele era um homem doente, ele sofria de uma doença congênita, o que levou à morte aos 48 anos. Ok, general, então nós conversamos com o general Lima Verde, assessor especial de História da 10ª Região Militar. Muito obrigado, general, por ter recebido a gente, viu? Eu convido a todos, né, que desejarem, estamos abertos aqui no horário comercial e aguardando a visita de todos. E nós vamos encerrar o Siga-me de hoje, exatamente aqui no Panteão do General Sampaio, antecipadamente agradecendo ao Coronel Vasques, que nos acompanhou na abertura desse programa, agradecendo também ao General Lima Verde, que antes da gente encerrar oficialmente, general, o Panteão Sampaio é um conjunto, né? Não é só a estátua. Quem passa aqui em frente à 10ª Região Militar vê a estátua, mas pouca gente sabe que aqui estão os restos mortais, como o senhor falou agora há pouco. Perfeitamente. Então, esse Panteão, que foi inaugurado em 24 de maio de 1996, né, ele veio trazer para um local de destaque os restos mortais do nosso Brigadeiro Sampaio, que estava em outro local, na Avenida Bezerra de Menezes, um local que foi totalmente modernizado pelas prefeituras e ficou inviável a sua permanência lá. Então, o Brigadeiro Sampaio, que tombou, né, em 1866 e foi inicialmente até enterrado na Argentina, mas seus restos mortais foram para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para o Ceará, e permaneceu longo tempo no cemitério São João Batista. E aqui é a morada final do nosso brigadeiro, né? Então, esse Panteão de Sampaio, portanto, ele tem como destaque essa estátua de pedra de granito, né, que foi inaugurada em 1900, e tem o Panteão, que foi construído, né, com a parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e a 10ª Região Militar, inaugurado em 1996. Ok, general, muito obrigado mais uma vez, coronel. O programa de hoje foi especial. Conhecemos um pouco da história do Exército Brasileiro, dos heróis cearenses, da 10ª Região Militar, e a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.